Olá, muito obrigado a você que está assistindo e acompanhando mais uma edição do nosso Jornal OCN. Jornal OCN desta quarta-feira, né? Estamos no dia 3 de junho de 2020. Hoje é véspera de feriado municipal, amanhã será feriado municipal aqui em Porangaba. Será o aniversário de Porangaba, dia 4 de junho. Parabéns ao nosso município, parabéns a todos os porangabenses e a todos que adotaram Porangaba como sua cidade natal ou como sua residência fixa. E também àqueles que periodicamente passam por aqui, começam a adotar Porangaba também em suas vidas, né? Nós começamos o nosso Jornal ACN lembrando, gente, só lembrando, para começar, né, que sexta-feira será ponto facultativo, foi decretado pela Prefeitura ponto facultativo na sexta-feira, ou seja, repartições públicas não funcionarão na sexta-feira, dia 5. Maravilha? Agora eu aproveito para mandar o nosso abraço. Um grande abraço para você que nos assiste, que nos acompanha pelas redes sociais, né? Pelo Facebook, nós temos os nossos perfis, também temos a página do Cubo Notícias no Facebook, tem o nosso canal do YouTube, o Cubo Notícias, e o nosso site, o Cubo Notícias. Por lá, por todos esses meios aí na internet, você pode acompanhar e assistir as edições do Jornal OCN. Bom, como eu disse na segunda-feira, no finalzinho do Jornal ACN de segunda-feira, hoje nós vamos destacar aqui o resumo da sessão da Câmara de ontem. Ontem a Câmara de Porangaba retomou suas atividades após um período aí de praticamente 2 meses e meio sem sessões, né? Por causa do isolamento social, da quarentena, do coronavírus. A presidência da Câmara decidiu melhor não fazer estas sessões durante o período de quarentena. Nem podemos falar durante o período de pandemia, porque a pandemia continua aí. Afinal, as constatações são bem claras de que estamos no ápice, no crescimento contínuo de números de contágios, de mortes por todo o país, de cidades pequenas que se achavam aí que seriam lugares protegidos dessa pandemia, e novas cidades, novos municípios. Todo dia vem um novo município apontando o surgimento de casos, alguns graves, outros infelizmente, né, até casos de óbito, né? Então temos aí uma expansão tanto territorial quanto de número de contágios também. E mesmo assim o nosso governo decidiu promover a flexibilização no estado de São Paulo, seguindo aí alguns critérios regionais, em alguns locais mais flexibilizado, em outros menos. Mas repito aqui, na minha opinião, essa flexibilização surgiu na contramão do que todos os outros países do mundo fizeram. Em primeiro lugar, os outros países seguiram um passo de isolamento mais rígido, né? Também processos de cuidado e prevenção. Nós pulamos muitos desses processos, e depois que os outros países fizeram esses processos aí, fizeram também e fazem ainda várias testagens, o número de testagens muito maior do que o Brasil faz. E depois que essas testagens em ampla escala dos demais países detectaram aí a diminuição do número de contágios, aí sim é que se partiu para a flexibilização. Aqui não, aqui nós temos poucas testagens, o pulo de etapas, né, nos cuidados da pandemia, várias etapas puladas, flexibilização que era para ser rigorosa, mas não foi tanto, porque muitas pessoas entraram no embate aí de que
estava demais a flexibilização, que não queria a flexibilização, né? Envolveu um imbróglio político num ano de eleições, onde muitos prefeitos, infelizmente, se acovardaram de fazer uma flexibilização realmente rigorosa, com medo de perder votos e não se reelegerem. E estamos aí, gente, fazendo o que os outros países não fizeram, na contramão deles, fazendo e promovendo a flexibilização no momento do ápice da pandemia. É a minha opinião, né? Respeito as outras opiniões, mas acho que nós estamos fazendo essa flexibilização antecipadamente. Mas enfim, tá aí a flexibilização, vamos tentar deste limão fazer uma limonada, né? É o histórico do brasileiro. Então, a sessão da Câmara voltou ontem. Dada a flexibilização, o presidente da casa decidiu melhor também flexibilizar e fazer a sessão ordinária, né? Ontem, para quem assistiu pela internet, está vendo a imagem que nós estamos colocando aqui, os vereadores sentaram mais afastados, né, com o uso de máscaras, né, o uso de álcool gel durante o plenário, apenas um plenário ali em uso. Enfim, para fazer uma sinopse, a sinopse do resumo, se é que é possível, o resumo do resumo, a sessão da Câmara ontem foi uma das mais decepcionantes possíveis. Isso por quê? Porque diante de um período de 2 meses e meio, onde os trabalhos da Câmara ficaram paralisados, o que a população esperava era de que, no retorno aos trabalhos, várias matérias fossem apresentadas. Indicações, requerimentos, talvez até projetos de lei, enfim. E isso não aconteceu. Até falei no jornal de segunda-feira, no final, podemos nos preparar porque teremos um longo jornal na quarta-feira falando sobre a sessão da Câmara, porque com certeza muita coisa será apresentada, muito será falado, muitas ideias serão expostas, muitas reivindicações serão expostas e, infelizmente, isso não veio por parte dos 9 vereadores. Tivemos aí um requerimento que foi apresentado pelo vereador João Paulo Urias, um requerimento escrito. Depois tivemos um requerimento verbal dele também, na palavra livre, e outro requerimento verbal do vereador Eduardo Bertin. Então, poucas apresentações, né, de matérias. Mesmo após um período de 2 meses e meio de paralisação. Podemos dizer 2 períodos de férias, né? Porque dezembro, né, de dezembro até comecinho de fevereiro, férias. Depois trabalhou 2 meses aí, férias de novo, entre aspas, né? Não férias, mas a paralisação dos serviços por 2 meses e meio. Então, sei lá, é muito pouco. Principalmente num período em que a população precisa de muito de suas autoridades. Bom, gente, posso dizer em sinopse que foi uma sessão decepcionante em conteúdo. Mas enfim, deixa eu passar para você o que aconteceu ontem na sessão da Câmara. Foi feita a leitura dos ofícios 57 e 58, encaminhando respostas aos requerimentos 17 e 18. Lembrando que ambos esses requerimentos foram apresentados na 4ª sessão, a última sessão antes da suspensão
dos serviços, né, da Câmara. O requerimento 17 é de autoria do vereador Darcy Soares Almeida Júnior, o UNO. O requerimento 18 também é de autoria dele. E o requerimento 17 do vereador UNO requeria informações sobre 10 tesouras de madeira de lei retiradas da cobertura do antigo galpão que havia na MEIF Joaquim Francisco de Miranda, aqui em nossa cidade. A prefeitura respondeu que, após consulta com o pessoal responsável, recebeu a resposta de que essas madeiras serão reutilizadas numa cobertura que será feita na garagem municipal aqui em Porangaba. Ok? Vale ressaltar que essas madeiras foram para a garagem e depois dessa garagem, né, depois de estar na garagem, elas foram remanejadas para uma propriedade. Para uma propriedade aí de uma pessoa aqui em Porangaba. Então vamos ver se realmente essas madeiras constarão da obra dessa cobertura que será feita na garagem municipal. Foi dada a resposta, portanto, do que será feito com as madeiras e a confirmação de que elas existem e serão reutilizadas. Então não vou precisar falar na propriedade de quem estava, porque se houvesse a recusa de responder sobre essas madeiras, eu iria falar e apresentar provas de onde estavam essas tesouras de madeira. Mas o que é isso que está aparecendo aqui no meu computador? Eu não acredito nisso. O que é isso? Então, né, já que respondeu e já que se comprometeu a utilizar, não vou precisar aqui caguetar ninguém. Ainda bem. Né? O requerimento 17 foi esse, sobre as tesouras de madeira. O requerimento 18, também do vereador Uno, requereu para que o senhor prefeito enviasse informações se haveria ou não a existência de uma sala própria para abrigar os pacientes que chegam a óbito no pronto atendimento municipal de nossa cidade. Nesse caso, a prefeitura fez como faz na maioria das vezes, foi evasiva na resposta. Disse que o vereador deve consultar diretamente a Secretaria de Saúde do nosso município para obter essa resposta. Coisa que a prefeitura poderia fazer através de ofício e depois encaminhar a resposta à Câmara. Mas enfim, né, dá muito trabalho, né? Depois foi feita a leitura do projeto de lei complementar 12/2020, que estabelece as diretrizes para a elaboração do orçamento de Porangaba no exercício de 2021. É a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2021. Ou seja, é um projeto de lei que contém todas as regras para montagem, pode-se dizer assim, do orçamento, né? Receitas, despesas do ano que vem. Então foi feita essa leitura desse projeto de lei, extenso, é um projeto de lei complementar com todas as diretrizes. Haverá inclusive uma audiência pública, nós vamos falar sobre ela daqui a pouco, porque também foi feito o convite pela Câmara para debater e apresentar esse projeto de lei, o 12/2020, que será o projeto que vai estabelecer as diretrizes, as regras para o orçamento do ano que vem. Após a leitura, o projeto foi encaminhado para as comissões da Câmara fazerem suas respectivas análises. Após isso, o vereador João Paulo Urias pediu a palavra e pediu para apresentar um requerimento para votação naquela sessão. Foi aprovado que ele apresentasse, foi aceita a apresentação e o segundo secretário fez a leitura do requerimento. É o requerimento 19/2020 do vereador João Paulo Urias, que requeriu que fosse encaminhado ao prefeito questionamento sobre quantos metros de rodovia
pertence ao município a partir do trevo de Porangaba, né? A partir do trevo de Porangaba tem a rotatória ali de Porangaba, que é emendada, podemos dizer assim, com rodovias de acesso ao nosso município. E o vereador João Paulo Urias questionou sobre quantos metros de trecho de rodovia pertencem à área municipal, ao município. E a partir deste trecho que pertence ao município, se poderá haver a colocação de redutores de velocidade, iluminação pública ou outras benfeitorias nesse trecho. Ele também questionou se há previsão da construção de uma obra tipo marginal duplicada no trecho que liga a rotatória ou o trevo da nossa cidade ao sentido Castelo Branco, saindo ali pela rodovia Francisco Almeida. Se haveria, portanto, a previsão, né, de uma obra nesse sentido, de uma marginal duplicada nesse trecho aí do trevo até a rodovia Francisco de Almeida. E ele questionou que se houver essa previsão de construção dessa marginal duplicada, será que precisa de uma marginal duplicada? Eu não sei. Não. Não. Não, não. Não. Ui! Se houver essa previsão, se há algum projeto a ser apresentado e se esse projeto já pode ser apresentado para conhecimento dos vereadores e de toda a população. Após isso, gente, acabou. Mas nada foi apresentado. Aí veio a palavra livre. Só isso, só. Só, gente. Nós esperávamos aí indicação para colocação de mais higienizadores de mãos, como aquele que foi colocado na rodoviária, que nós publicamos aqui no nosso site, né? Teve uma indicação para colocar. Também os vereadores, alguns fazem a indicação e o executivo, né? Na sessão passada também o vereador Robson fez a indicação para colocar um bebedouro na Praça da Matriz aqui em Porangaba. Até agora, nada também. Então, mas as indicações tinham que ser feitas. Indicação para higienização de espaços públicos com hipoclorito de sódio. Requerimento de informações importantes, né? Por exemplo, de quantos testes disponíveis o município tem para fazer, né, a testagem da população. Tanta coisa importante que deixou de ser apresentada ontem. Olha, foi de cair o queixo a decepção com a qual eu fiquei após essa sessão. Palavra livre aqui. Vereador Uno, ele foi o primeiro a falar, parabenizou toda a equipe de saúde pelo trabalho e empenho durante esse período de pandemia aqui em Porangaba. Ele falou sobre as indagações que recebeu sobre o aterro que está sendo feito ao lado da rodoviária. Diz que cabe à prefeitura fazer a fiscalização, que não cabe o vereador fiscalizar obras particulares, mas que o vereador pode fiscalizar a fiscalização. Disse que foi colocada uma placa lá na obra e que nessa placa não há o número de alvará da obra e algumas outras informações que seriam importantes. Disse que com essas informações que faltam, elas seriam capazes, se estivessem lá nessa placa, de diminuir os questionamentos populares existentes sobre essa obra. Depois, o vereador João Paulo Urias foi o segundo a falar, parabenizou os profissionais de saúde, limpeza, motoristas,
né, faxina, todos da linha de frente que estão atuando nesse período. Ele indagou o prefeito porque ele não fez o adiamento da primeira parcela do IPTU durante o período de quarentena. Essa indagação tinha que ter sido feita também através de requerimento. E requerer também porque foi cobrado juros de quem não pôde pagar a primeira parcela porque o paço municipal estava fechado. Isso tinha que ser apresentado através de requerimento também. Mas na palavra livre, ele indagou o prefeito. Ele sugeriu que a prefeitura parcele o ISSQN, o Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, pois, de repente, o ISSQN, que era o imposto pago parceladamente, se tornou nessa administração, também sem nenhuma explicação do Executivo, um imposto pago em taxa única. Ele questionou, ou sugeriu, melhor dizendo, à prefeitura, que nesse ano, devido à crise econômica, né, que está pegando todo mundo, que parcele esse ISSQN, né, para tentar amenizar a vida do empreendedor que precisa pagar esse tributo, né? Então ele fez essa sugestão ao prefeito. Pediu também explicações do presidente da Câmara porque a Câmara não realizou as sessões ordinárias durante a pandemia. No final da sessão, o último a falar foi o presidente da Câmara, inclusive falou uma coisa bem polêmica, bem curiosa, nós vamos falar daqui a pouco, e explicou sobre a não realização da sessão durante esse período. O vereador João Paulo Urias, disse estar indignado com todos os seus colegas da Câmara, pois ele foi o único a abrir mão do subsídio para o combate, para repassar o subsídio ao combate, à ajuda de combate à pandemia. Disse que se todos os vereadores adotassem essa postura, né, concordassem em abrir mão dos seus subsídios ou de parte deles, a Câmara poderia elaborar um projeto de lei direcionando esse subsídio para essa finalidade. Ou seja, gente, no artigo 37 da Constituição diz que existe a impessoalidade, que o poder público deve atuar com a impessoalidade, né? E devido a isso, gente, um só vereador não poderia abrir mão do seu subsídio. Para ser impessoal, para a matéria ser impessoal e não ser inconstitucional, não ficar barrada no artigo 37, o vereador João Paulo Urias teria que ter o apoio de todos os vereadores para fazer um projeto de lei onde a matéria trataria todos os vereadores, né, como membros que disponibilizassem o seu subsídio ou parte do seu subsídio para o auxílio da pandemia do coronavírus aqui em Porangaba. Se ele só o fizesse, isso seria inconstitucional. Então, ele sugeriu, ele disse estar disposto a fazer a abertura de mão do seu subsídio, a abrir mão do seu subsídio, mas para isso ele precisaria, né, dos demais vereadores fazendo o mesmo para a elaboração do projeto que implementasse, portanto, esse trabalho, né? Mas os outros vereadores não concordaram, não quiseram abrir mão nem do subsídio, nem de parte deles. Né, dos subsídios. Bom, ele perguntou também, o João Paulo Urias, na palavra livre, ao presidente da Câmara, quando a Casa irá elaborar a nova lei orgânica. Foi respondido também no final. Perguntou se o prefeito ficará apenas na reforma da rua de sua casa, só a rua Coronel Joaquim Miranda da Silva, né, que passou por obras até agora.
O vereador questionou se só essa rua, por ser a rua da casa do prefeito, é que vai ser consertada. Ou se ele fará. Eu não entendi o que ele falou. As obras das demais ruas. Ele citou, por exemplo, a rua Lazinho Nunes, que fica lá no bairro dos Nunes, que era para ser entregue junto com a rua Segismunda Machado. No contrato, diz que as duas ruas seriam feitas numa pancada só. Mas não, só a rua Segismunda Machado, depois de fazer o serviço, refazer o serviço, sei lá quantas vezes, já nem lembro mais, é que foi entregue. E a rua lá, Lazinho Nunes, continua, que estava no contrato para ser feita, continua daquele jeito. Não só essa rua, como várias outras, né? A rua Cesarino Antunes Correia, rua Ciro Alonso, várias outras, Nisael Campos e Silva na Vila São Judas, várias outras ruas que nós estamos falando aqui, ó. Enfim, o vereador João Paulo Urias disse que a prefeitura só vai distribuir o kit merenda mais de 60 dias depois da quarentena. Questionou também que o palco de carnaval... Sabe, vocês lembram que o carnaval ia ser feito lá no centro de eventos? E montaram um palquinho, ou sei lá, palcozinho. Falei errado. Qual é o diminutivo certo? Palquinho, tá bom. Falei errado. Mas eles montaram um palquinho lá no centro de eventos, que era para o carnaval, e tá até hoje lá o palco no centro de eventos, o palcozinho, o palquinho. Falei errado. Tá até hoje lá no centro de eventos esse palco. E o vereador João Paulo Urias questionou, né, se esse palco ficou montado lá para o rodeio. Não vai ter rodeio também. Eu falei que não ia ter, né? Não falei há 3 meses atrás que não ia ter rodeio? Falei errado. Não falei? Então. O vereador João Paulo Urias falou também ser estranha a qualidade do serviço na zona rural, que só tem cascalho perto dos acessos feitos pelo asfalto. Você passa assim no asfalto, você olha o acesso da estrada de terra e você nota que ali tem cascalhamento, que ali está bem feito o serviço, mas, segundo o vereador João Paulo Urias, quando você acessa e vai mais à frente, você nota que não tem cascalhamento nenhum, né? Ou muito pouco. Ele falou também sobre o decreto de flexibilização. Falou sobre o artigo 3º desse decreto municipal de flexibilização, que nós publicamos no nosso site. Ele fala sobre o comércio estar sujeito a um protocolo estabelecido pela vigilância sanitária. Questionou: que protocolo é esse? O que consta deste protocolo? E se ele não irá abrir brechas para favorecimentos de amigos e perseguições de inimigos? O vereador João Paulo Urias disse que até hoje o município já arrecadou 8 milhões de reais em 2020. Falou que um teste de Covid custa em média R$ 150 reais. E que para testar 12 mil pessoas, que é a estimativa de moradores aqui na nossa cidade, ficaria, portanto, em 1,8 milhão de reais. 1.800.000 reais. 1.800.000 reais dividido por 12 mil, daria, portanto, aí 150 reais cada teste, né? Daria para testar com 1.800.000 reais as 12 mil pessoas da nossa cidade, que é uma população estimada. Ele perguntou se a administração não está tentando tratar a população com a chamada imunidade de rebanho. Ele lembrou também que a Câmara aprovou no fim do ano passado o corte no orçamento da vigilância epidemiológica de cerca de 20% que foi proposto pela Prefeitura. A vigilância epidemiológica neste ano está trabalhando com um orçamento 20% menor do que no ano anterior. Mas vale lembrar também que a Prefeitura está fazendo aí os remanejamentos, né? Está fazendo aí o remanejamento, né, com os créditos suplementares adicionais, inclusive sem a necessidade da aprovação da Câmara, porque está amparado no projeto de lei em que os municípios em estado de calamidade, em decorrência do coronavírus, podem fazer esse procedimento de
adicional de crédito sem aprovação dos vereadores. O vereador João Paulo Urias, ele leu um texto falando que atribuímos muito poder à prefeitura e que nós temos que ser um povo regente e empoderado. Disse que se votarmos em ladrão, condenados na justiça, ou pela pessoa ser de famílias poderosas ou influentes, estamos colocando a vida de todos os cidadãos de bem em risco. Ele alertou sobre o alistamento militar de jovens de 18 anos, lembrando que o prazo foi alterado, de 38 de junho para 30 de setembro. Falou da feijoada da PAI, que vai ser no dia 28 de junho, e desejou também os parabéns a Porangaba pelo seu aniversário, que será amanhã. O vereador João Paulo também leu um texto falando sobre a fé e disse que juntos nós podemos mudar tudo isso. Depois foi a vez do vereador Eduardo Bertin. O Eduardo Bertin falou o seguinte: começou também parabenizando todos da área de saúde durante esse período de crise. Parabenizou os funcionários da saúde, funcionários de supermercados, caminhoneiros, garis e todos os profissionais que atuaram na linha de frente durante esse período de pandemia. Falou que dentro do possível também continua trabalhando e fiscalizando o setor de obras. Disse que apresentaria os requerimentos assim que a sessão da Câmara fosse retomada. Mas não apresentou o requerimento ontem não, só apresentou um requerimento verbal sobre uma ponte que está muito danificada, segundo ele, e que fica lá no bairro Rio da Várzea, entre Porangaba e Pereiras. Ele disse que já questionou verbalmente o secretário de Obras Jardelino e que ele teria dito que essa ponte não está dentro de Porangaba, mas que irá rever. Disse que na próxima sessão vai apresentar o requerimento escrito. Ele disse também que procurou uma pessoa da prefeitura e que soube por ela, não deu a identidade da pessoa, que a área de saúde tem verbas suficientes para passar pelo momento de pandemia. Disse que a educação tem muitas despesas, como a de transporte, que foi economizado. Que essa quantia de despesa com transporte, por exemplo, foi uma quantia economizada por conta da paralisação e que esses recursos podem ser remanejados a áreas da saúde ou da assistência social. Disse que professores relataram a ele que o secretário de Educação consultou os professores sobre quais alunos são realmente carentes para receber o kit alimentação. Oi? O vereador disse acreditar que o kit é direito de todos e questionou sobre isso. Bom, olha, já que não ficou tanto tempo sem dar esse kit alimentação aos alunos, a gente propôs lá atrás, no começo, para agilizar a coisa, nós aqui do Jornal ACN, propomos lá atrás, para agilizar a coisa e também ter uma certa economia, não gastar muito, porque a gente sabe também da situação orçamentária do município, que se montasse esses kits e distribuísse a alunos realmente carentes. Mas isso não foi feito. Durante esses 2 meses e meio, isso não foi feito. Não se sabe por quê, porque a verba para merenda continuou vindo. Sim, continuou. Então agora, que inclusive nós publicamos aqui no nosso site, falamos no Jornal ACN também, já que vai R$100 mil remanejado para a educação, para comprar esses kits, que diz que só vai vir material de primeira, arroz de primeira, feijão de primeira, farinha de primeira. Então agora dá para distribuir para todo mundo. Dá sim. Economizou. Ainda está batendo, agora está batendo nessa tecla de que vai doar só para os carentes? Não, isso era lá para trás. Agora suavizou a coisa, agora tem recursos para isso. Se economizou para isso. Ou não? Não. Ou se usou esse dinheiro da merenda que veio para alguma outra coisa? Não.
Não, não. Agora é palhaçada o secretário de Educação ir procurar professores para questionar, viu? Quem que é carente? Vamos dar só para os carentes. Não, não. Só para os carentes era lá atrás. Agora tem que liberar para todo mundo. Né? Não, mas se tiver. Agora, se tivesse desde lá de trás, desde o comecinho, assistencializando as famílias carentes, tudo bem, aí a gente entendia. Não, tem que se manter só nos carentes, porque senão não vai dar. Mas se economizou. Oh, deveria, pelo menos, ter economizado. Porque a verba continuou vindo. Continuou vindo. A verba é pouca. Ah, mas se dá para quando o aluno está na escola, por que não dá quando ele não está na escola? Né? Publicou um texto lá no jornal aí que circula regionalmente aí na nossa região aí. Publicou um texto lá explicando por que não estava distribuindo a merenda. Isso lá no comecinho. Não colou o texto nem um pouco. Não, não, não. Não. Não ajudou lá atrás, agora tem que ajudar todo mundo. Se tivesse lá de trás mantendo a ajuda, né? Ou seja, o gasto estava sendo contínuo. Aí sim se segmentava a ajuda aos carentes, porque o gasto estaria sendo contínuo. Mas não teve gasto contínuo. Não, não. Agora distribui para todo mundo. Tem 100 mil reais. E essa cesta de alimentação aí, a lista que nós passamos aqui, do que vai vir nesse kit merenda, não tem muita coisa não. Dá para fazer para todo mundo. Não vai vir carne, vai vir um pacote de arroz, feijão, farinha de trigo, farinha de milho, farinha de mandioca, óleo, macarrão, hortaliças. E a gente sabe que a prefeitura está recebendo hortaliças, doação de hortaliças para distribuir, não está comprando, está recebendo a doação das hortaliças. Não vai vir carne. Não vi carne ali. É um kit básico do básico mesmo. Ah, 100 mil reais dá para dar para todo mundo. Dá sim, secretário. Bom, ainda na palavra do vereador Eduardo Bertin, ele pediu ao diretor da Câmara receber autorização para fazer uma oração no plenário da Casa. Ele pediu também ao presidente da Câmara, também foi autorizado. Antes da oração, ele falou que todas as coisas têm início, meio e fim e que esse período de crise e de pandemia vai passar, que Deus está no controle de tudo e que todo mundo está passando por isso e sendo assistido por Deus. Falou por 2 vezes que nós estamos em ano eleitoral. Pediu aos colegas para ficarem em pé, fez uma oração agradecendo a Deus pelos dias de vitória conquistados e pela força dada no enfrentamento e a cura do coronavírus. Pediu a Deus pela cura e por nossa cidade. Na sequência foi a vez do vereador Bruno Augusto Rosa. Ele também parabenizou os funcionários da área de saúde, enfermeiros, motoristas, médicos e profissionais de limpeza. Disse que nem os infectologistas estão conseguindo saber ao certo o que fazer e como tratar o coronavírus. E questionou quem são as demais pessoas para opinarem sobre isso. A resposta é simples, vereador. São pessoas com o direito livre e constitucional para opinarem do que quiserem. Simples assim. Disse que há pessoas que parecem que querem que haja infectados para falar mal da saúde. Isso eu já falei sim. Infelizmente tem gente que está querendo politizar esse assunto. Infelizmente. Essa é uma realidade dura e crua. Diz que todos da saúde e da prefeitura estão adotando todos os protocolos de trabalho e que os atendimentos médicos estão sendo feitos com mais agilidade. Deu os parabéns pelo aniversário de Porangaba no dia 4 de junho. Disse que nesse ano, infelizmente, não haverá evento.
sobre a doação do subsídio proposta pelo vereador João Paulo Urias. Ele disse que todo final de ano há os restos a devolver da Câmara e que, se for necessidade, isso será feito. Peraí, eu não entendi. Não entendi. Quando o vereador propõe que todos abram mão dos seus subsídios, tá, o subsídio é um dinheiro público. Sim, o subsídio é um dinheiro público, né, é o salário do vereador, mas que é pago à pessoa do vereador. Assim que o vereador recebe o subsídio, aquele dinheiro é dele, não é mais público. Correto? Agora, esse resto, se sobrarem restos a devolver, né, quando a Câmara não gasta toda a verba e sobra algum dinheiro, esse resto é um dinheiro público contínuo, porque a Câmara vai devolver para a Prefeitura, que vai reutilizar em outra coisa. Não, pera lá. Os vereadores tiveram a oportunidade, se assim o quisessem, legalmente, de fazer um projeto de lei e assim eles, repito, legalmente, colaborarem com a população nesse período de pandemia. Eu falei do artigo 37 da Constituição, né? É onde tem o famoso LIMP, a legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade. É o LIMP do artigo 37. Famoso, é o famoso LIMP do artigo 37. Dentro da legalidade, o que poderia se fazer? Projeto de lei, tornando impessoal, ou seja, todos os vereadores destinando ou o subsídio total ou uma parte de seu subsídio à prevenção do coronavírus. Espero que esteja ficando claro, eu estou tentando explicar aqui do jeitão mais popular possível. Tem que ter esse projeto de lei para todos os vereadores estarem na mesma situação. Só um vereador não poderia doar o seu subsídio, porque senão ele seria responsabilizado por estar cometendo um ato inconstitucional, porque ele pessoalmente, só aquela pessoa do vereador decidiu dar o seu subsídio. Isso não é legal, porque ele individualmente está dando o subsídio para ele. E dentro do poder público não pode existir um trabalho individual ou, podemos dizer, pessoal. Todo o trabalho tem que se amparar na legalidade e na impessoalidade. Ou seja, todos os vereadores teriam que concordar para ser feito um projeto de lei disponibilizando esse subsídio ou a abertura de mão do subsídio para o combate à pandemia. Então, o que o vereador Bruno aqui propôs, calma aí, nós podemos colaborar com os restos a devolver, mas o resto a devolver, as sobras de recursos da Câmara a devolver, é dinheiro público. Fazer boa ação com dinheiro público aí é fácil, né? Agora, abrir mão do subsídio, não, né? É difícil. Ele disse que os vereadores podem ajudar nesse período dando cestas básicas. Cada um pode colaborar do jeito que quiser, dando cesta básica ou qualquer outra ajuda. Assim, calzone, assim, essas coisas, o pão de batata e outras coisas. Mas que isso pode pegar mal por ser ano eleitoral. Disse também que se a prefeitura quisesse ajuda da Câmara, solicitaria ajuda para a Câmara. Ai, meu Deus do céu. Essa aqui os vereadores podem ajudar dando cestas básicas ou qualquer outra ajuda. Eu estou até vendo. Esse período de pandemia, o que vai ter de distribuição de cesta básica? Com finalidade eleitoral, sim, com certeza.
mas com o pretexto de que é para ajudar na crise. Ah, eu sei que já tem doação de muita cesta básica. Tem gente doando cesta básica. Tem gente que, né, muitas vezes ajuda ali também com um caminhão de cascalho na frente da casa da pessoa. Ou manda a máquina limpar também na frente da casa, né? Fazer um servicinho assim por fora. Tem. A gente ouve falar muito sobre isso. Em todos os anos de eleição. A gente já sabe que tem gente aí distribuindo botijão de gás, bandeja de ovo. Tem gente que nem está lá ainda na Câmara, nem está tentando reeleição, está tentando a primeira eleição, mas já está enfiando a mão no bolso. Tijolo, né, material de construção em geral, o pessoal vai lá, compra e distribui. A histórica ajudinha que vem às vésperas das eleições. Isso sempre teve e infelizmente sempre vai ter. A diferença é que nesse ano, eu já estou vendo e já estou imaginando, vai ter muita gente que vai fazer isso com o pretexto de que não, eu estou ajudando porque eu estou vendo aí a situação crítica da população na pandemia. Sei. Né? A pandemia, estou ajudando pela pandemia. Bom, para finalizar aqui, o vereador Bruno pediu às pessoas para que ajudem a APAI nos eventos, principalmente neste ano de crise. Gente. Meu amigo, minha amiga, o que vai ter esse ano de distribuição de cesta básica com esse pretexto de pandemia? Cesta básica, dentadura, bandeja de ovo, botijão de gás, material para construção, cascalho na frente da casa. Eu sei já como é que funciona isso. Sempre funcionou assim. Bom, e depois o vereador Carlos Roberto da Costa, o presidente da Câmara, ele finalizou a palavra livre, ele leu o edital de audiência pública sobre a realização da live, né? Vai ser uma audiência pública através de live pela internet, dia 10 de junho às 18 horas, para a apresentação do projeto de lei 12/2020, que estabelece as diretrizes na lei orçamentária do ano de 2021, é a lei de diretrizes orçamentárias. Poderão participar dessa live entidades da sociedade civil e membros da sociedade em geral. Robertinho disse que a sessão foi retomada porque houve o relaxamento do isolamento social. Ele falou sobre os casos positivos do coronavírus, que ele atuou nos 2 primeiros casos, ajudando no encaminhamento. Ele disse também estar com 5 alunos de enfermagem ajudando em seu departamento de saúde. Depois ele falou aqui uma coisa que eu vou destacar com mais cuidado daqui a pouquinho, mas ele disse também que, a respeito da lei orgânica, né, ele respondeu que tanto a lei orgânica quanto o regimento interno da Câmara já estão nas mãos da advogada da Casa para serem feitos os estudos de suas respectivas renovações. A lei orgânica e o regimento interno da Câmara deverão passar aí por uma reformulação e isso já está sendo estudado pela advocacia da Câmara. Ele espera que ainda neste ano. Bom, e antes disso antes dessa resposta veio o presidente da Câmara falando a coisa mais, acho que, mais assustadora para muitas pessoas. Mais assustadora. Ele disse o seguinte: em sessão do retorno aos trabalhos da Casa Legislativa na noite de ontem, eu vou colocar o vídeo para você assistir e ver o que ele falou. E
dizer que todos vamos pegar o vírus. Ninguém escapa. É uma pandemia mundial. Embora aquelas pessoas que têm a doença crônica, que não está com o organismo em dia, a sua defesa está fragilizada, então aí é a complicação. Mas todos vamos passar pelo vírus, como pessoas que já passaram, nem sentiram. Inclusive a esposa do paciente que teve o coronavírus, ela fez o exame, e nesse exame dá para saber se teve no passado ou se está no momento. Então, o exame dela deu que ela teve no passado. Aí pergunta para ela se ela teve algum sintoma. Ela teve umas dorzinhas no corpo, só isso, e mais nada, e passou. Né? Então, por isso, o uso da máscara. Eu posso estar com a doença, até o 4º dia eu não apresento sintomas, depois do 4º dia eu começo a apresentar sintomas. E olha para mim, eu estou sadio, mas não, eu já estou transmitindo. Aí eu escuto por aí, mas a máscara, eu acredito que ajuda. No inverno, a gente vê a respiração da pessoa, aquela fumaça branca que sai, aquele vapor, né? Principalmente quando fala, aquilo aumenta. Principalmente, ainda sem dizer, da gotícula mesmo, que aquilo é o vapor. Então, a máscara é simplesmente para ir dosando os casos. Porque se arrebentar tudo numa vez só, o sistema de saúde não aguenta. Mas volto a dizer, todo mundo vai passar pelo vírus. Feliz daquele que está com a imunidade boa, se alimenta bem e não complica. Pois é, gente, ele falou exatamente isso. Todos vamos pegar o vírus, ninguém escapa. O presidente da Câmara disse isso porque se trata de uma pandemia mundial e que as complicações surgem em pessoas com doenças crônicas, mas não afeta quem está com um bom sistema imunológico. Você ouviu aí, ele falou, todos vamos passar pelo vírus, como pessoas que já passaram e nem sentiram, disse Robertinho, ao citar os casos assintomáticos. Bom, essa informação é bem precipitada, gente, porque apesar de realmente haver esses casos sem sintomas, os famosos assintomáticos, há sim muitos casos, centenas de casos, de muitas pessoas sem histórico de qualquer outra doença ou comorbidade crônica, que também tiveram complicações com o Covid-19 e, inclusive, infelizmente, vieram a óbito. Pessoas que não tinham nada, nenhum problema de saúde. Todo mundo vai passar pelo vírus. Feliz daquele que está com a imunidade boa, se alimenta bem, aí não complica. A fala do vereador sobre o contágio de 100% da população não tem nenhum embasamento científico, tá? De que 100% da população vai ser contagiada. Nem os cientistas contam com isso. Até porque há uma linha de pesquisa dos especialistas da Organização Mundial de Saúde, não sou eu que estou falando, quem quiser estude sobre o assunto, de que o isolamento social, mesmo que ele não existisse, mesmo que não houvesse qualquer isolamento social, deixasse a pandemia do coronavírus correr solto, como quer o Bolsonaro, né? Haveria a famosa ou chamada imunidade de rebanho, que é quando o número de contágios afeta entre 60% a 80% da população. Quer dizer que quando essa quantidade de 60% a 80% está infectada, ela cria uma quantidade de anticorpos ou uma barreira imunológica onde o vírus não circula e a doença acaba desaparecendo. Então, sendo assim, de 20% a 40% da população, a partir do momento que há a barreira da imunidade de rebanho, né, a partir do momento em que há imunidade de rebanho, de 20% a 40% da população não contrai a doença, fica protegida pela imunidade do rebanho, né? Entre aspas, do rebanho entre aspas. É porque esse estudo surgiu, né, sendo estudado rebanhos de gados. Por isso que recebe o nome imunidade de rebanho. É porque surgiu através de estudos feitos em rebanhos de animais.
Estudos imunológicos feitos através de estudos de rebanhos. Então, por isso é que tem esse nome, né? Agora, então vamos fazer imunidade de rebanho? Todo mundo pega? Ou a grande maioria pega? Não, não dá para fazer. O problema para se partir para a imunização em rebanho é que se abre um leque muito grande de pessoas contagiadas. Haveria um colapso geral da saúde, o sistema de saúde colapsaria, até outros atendimentos por outras doenças não seriam feitas, as pessoas morreriam também de outras doenças. Então teríamos um processo de contágio em massa, colapso imediato do sistema de saúde e pelo Covid ter um grau de letalidade, mesmo sendo pequeno, se você eleva esse grau ou esse percentual de mortalidade a uma ampla escala, nós teríamos aí um número inimaginável de mortos. Inclusive há um estudo no Brasil que diz que se nós partíssemos para a imunidade de rebanho aqui no Brasil, sem qualquer isolamento social, sem qualquer proteção sobre a doença, nós teríamos aí, antes de adquirir o estágio de imunidade de 60% a 80% da população, criando a barreira da imunidade de rebanho, antes disso nós teríamos 1.700.000 mortes. Então não dá para fazer a imunização de rebanho no Brasil, nem em nenhum lugar do mundo, diante dessa pandemia. Bom, gente, é isso. Sessão da Câmara ontem foi isso. Creio que decepcionante para muitos de nós. Gente, um forte abraço a você, fique com a santa paz de Deus. Nós voltaremos na sexta-feira com mais uma edição do nosso Jornal OCM.